Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Nós vamos falar sobre o Descende. Eu estive no Descende, Goiânia, onde muitos amigos, pastores, pregadores, pastores de igreja estiveram ali, dando uma palavra de 15 minutos a respeito de missões, falando sobre a adoção, cuidar do órfão, da viúva e um despertamento para a igreja, focar em ganhar almas através da pregação do Evangelho. Muitos embates surgiram, pois a internet ultimamente tem virado um ringue. Algumas pessoas se sentem na arena, diante das batalhas dos gladiadores, desejando por sangue virtual. E quem vai cair dessa vez? Quem vai errar para eu criticar, para eu fazer corte? Aquela coisa toda. Eu quero então fazer aqui um react a uma live do Descende, eu acho que é a de Recife, e vou pontuar algumas coisas que eu achei interessante para a nossa edificação. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. E eu tenho certeza que ali haviam muitas pessoas sedentas pelas coisas de Deus. Eu estive no Descende em Goiânia, eu e minha esposa adoramos o Senhor, choramos na presença de Deus. A cantora Laura Sorginelli, a cantora Luma Eupídio, estava lá ministrando com muita graça e unção. Outros também com a mesma graça, arte e unção. As pessoas se quebrantaram no louvor. Eu ouvi mensagens apenas direcionadas à obra missionária e eu recebi um convite para fazer uma oração, claro, baseada nas Escrituras Sagradas, para despertar as pessoas a fazerem a obra missionária através do evangelismo, onde Deus as projetou a falar. Eu quero começar por esse vídeo, que não está aqui, pelo menos no vídeo que eu baixei para reagir, sobre a fala da missionária Kellen Gaspar. Enquanto nós estamos celebrando, queridos, nós ainda temos 10.000 comunidades ribeirinhas onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Enquanto estamos celebrando, em 8.000 assentamentos, nunca foi realizado um culto. Enquanto estamos cantando e nos alegrando, 200.000 índios estão caminhando a passos largos para o inferno. 9 milhões de surdos estão esperando por missionários que se realizem. 1 milhão de ciganos estão esperando por missionários que armem e desarmem tendas. Enquanto estamos aqui celebrando, o Senhor nos diz assim: ei, jovem, acorda, ora o Brasil, ora pelo Brasil, e o resto do Brasil seja uma bênção para o Brasil, seja resposta para o Brasil. Nós precisamos decidir, tomar uma decisão. Não vale a pena viver se não for para a glória de Deus. Já fomos impactados aqui reagindo a Kellen Gaspar, um grande exemplo de obra missionária. Vou colocar o link aqui das redes sociais para você ajudar essa mulher no trabalho que Deus lhe confiou. Agora, vamos lá para o Descende em Recife. Essa parte aqui eu achei interessante. I only know a few Brazilian phrases. Eu só conheço algumas frases em português. In Português, chegou a nossa hora, Brasil. 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 The world needs you to lead us in this hour. O mundo precisa que vocês nos liderem nessa hora. The send started with a cry. O Descende começou com um clamor. Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. That a whole generation would encounter God. Que toda uma geração encontrasse Deus. Our response would be repentance and purity. A nossa resposta seria arrependimento e pureza. Out of that repentance, E a partir desse arrependimento, would come a massive cleansing of the church. e é uma purificação em massa da igreja. O Descende começou com oração e clamor. E quando a igreja encontrasse Deus, ela encontraria o arrependimento. Isso é mensagem. Isso é evangelho. Olá, povo abençoado do Brasil! Eu queria citar uns textos da Bíblia para você. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Segundo texto, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Terceiro texto, Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Quarto texto, Romanos 12:2. É importante isso aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Juventude, escute o que eu vou dizer para vocês aqui. O cristianismo não é religião. O cristianismo é um estilo de vida. É o reino de Deus na terra, para ser vivido em todos os campos. Na vida pessoal, na vida familiar, no trabalho, na escola, nas relações sociais. Agora escute o que eu vou dizer para você, que teu professor mente e te engana. Teu professor mente e te engana. Escute. A mais importante tradição do mundo ocidental é o cristianismo. O cristianismo é o principal fator da criação da Europa e das Américas. Vem do cristianismo, escuta, moçada. Vem do cristianismo direitos humanos. Não vem de comunista nem de socialista, não. Vem do cristianismo a valorização da mulher, da criança, do idoso, casamento e vida em família. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos e não por esquerdopatas. Escute, gente, a coisa mais séria do que vocês pensam. As maiores obras sociais desse planeta foram e têm sido realizadas por cristãos. Agora eu vou para a reforma protestante, que é uma pá de cal. É a reforma protestante que faz a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. A partir da reforma protestante, nunca se produziu tanta ciência no mundo. A partir da reforma protestante é que vem o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. Não é comunista nem socialista, não. É a reforma protestante que faz, escuta essa, gente, com que gente de classe baixa conquiste poder e riqueza. Isso porque na reforma protestante se ficou entendido entre as pessoas que o trabalho é para a glória de Deus. Onde a reforma protestante chegou, os países prosperaram, pois a mão de obra foi incentivada. Os homens foram lembrados de que o trabalho não é uma maldição. Antes mesmo da entrada do pecado no mundo, o homem já trabalhava. O plano original de Deus para o ser humano é a ação, é a movimentação, é fazer prosperar aquilo que Deus lhe confiou. Depois da maldição veio o cansaço, o suor, o peso da missão, mas o trabalho sempre foi uma bênção de Deus. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu também. Falar o quê? Que mensagem poderosa. Valorize o cristianismo, valorize a reforma protestante. Worry. Ele diz: por que vocês se preocupam? Did you not know that I must be about my Father's business? Vocês não sabiam que eu deveria atender os negócios do meu pai? You see, Jesus was 12 years old. Entenda, Jesus tinha 12 anos. He was transitioning Ele estava transicionando from the status of a do child status de uma criança to the status of an adult. para o status de um adulto. In the Hebrew world, it was called bar mitzvah. E no mundo hebraico isso é chamado bar And mitzvah. today is a transition for all of you. E hoje é uma transição para todos vocês. You are transitioning Você está transicionando
See, you are sons and daughters of the Most High God. Vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo. God is your heavenly Father. Deus é o seu Pai Celestial. And even as Jesus said, I must be about my Father's business. E assim como Jesus disse que ele deveria atender os negócios do Pai dele, This is who you are right now. esse é quem você é hoje. That this gathering Que esse ajuntamento is a transition moment. é um momento de transição. Assim como Jesus, a partir dos 12 anos, existe no texto bíblico essa transição da infância para a vida adulta, pois a última vez que ele aparece um infante é ali, com 12 anos de idade, e depois ele já aparece pregando com seus 30 anos de idade. Aí ele diz, assim como Jesus teve esse momento nos registros bíblicos de transição, valorizando a obra do Pai, vocês estão aqui nesse evento, o pregador está crendo, também para uma transição, sair daqui se importando mais com as coisas de Deus. You were born again as a child. Você nasceu de novo como You were in the house bebê na fé. of God as a child. A casa de Deus é como uma criança, você But estava lá. today is a commissioning. Mas hoje é comissionamento. Today is a bar mitzvah. Hoje é como um bar mitzvah. It's a transition É uma transição from childhood de infância to responsibility. para responsabilidade. This is a commission. Isso é uma comissão. Today we are sending you Hoje nós estamos enviando into the vocês world around you. para o Cortaram. Gostei, mas eu gostei. E neste momento eu queria compartilhar e eu queria transferir para a sua vida. Muito novo eu aprendi uma verdade que transformou a minha vida. A palavra de Deus é categórica, ela diz: aquele que encobre as suas transgressões. Ele falou transferir para sua vida. Eu falei, oxe, é aquele negócio de transferência de unção, é? Mas não é não. Transferir é comunicar, passar a você essa palavra. Se em uma a cada 3 igrejas uma família adotasse uma criança, não haveriam mais órfãos no Brasil. Essa mudança começa quando entendemos que isso faz parte da missão. O Descende Brasil quer despertar uma geração disposta a dizer sim para a causa da adoção e dos vulneráveis. Essa parte no Descende Goiânia me impactou muito. Trouxeram uma palavra muito forte sobre a necessidade que a igreja tem de adotar. Já que você tem dificuldades para engravidar, você pode lutar por uma adoção. Para com esse negócio de que é pai de pet, mãe de pet, tem tanto neném aí para ser adotado. Pelo amor de Deus, gente. Você pode continuar sendo tutor de animais. A Bíblia diz que o justo cuida dos seus animais. Mas a igreja precisa despertar-se para o fato de que a adoção é característica de uma igreja verdadeira. Mas eu te digo hoje que o Brasil também será um grande celeiro de adoção. Não somente aqui no Brasil, mas nas nações também. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala que a religião que é puro e verdadeiro aos olhos de Deus Pai é cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Ou seja, Deus está buscando uma igreja que vive na pura religião. O cuidado de órfãos e viúvas dos necessitados não é um departamento da igreja, não é um addendum da grande comissão, mas é uma prioridade no coração do Pai. Salmo 68, versículos 5 e 6, fala que Deus é o Pai dos órfãos e que Ele traz para a família os que estão sozinhos. E hoje no Brasil, nós temos 35 mil crianças em abrigos. Nós temos quase 6 mil crianças aguardando suas famílias adotivas. E nós temos 32 mil pessoas já cadastradas para adotar. Mas ouça o que eu vou te dizer, porque é muito importante. Talvez você fale, Nick, como é que é? Tem 6 mil crianças já cadastradas para adoção e 32 pessoas querendo adotar. A realidade é que a grande maioria desses 32 mil querem adotar bebês recém-nascidos ou crianças pequenas. E amém por isso. Mas a grande maioria das crianças e adolescentes que se encontram nas casas de acolhimento no Brasil são do que nós chamamos das 3 perfis de necessidade: ou adolescentes, ou grupos de irmãos, ou crianças com necessidades especiais. E eu creio com todo o meu coração que a igreja do Senhor é a resposta para essas crianças, que a igreja do Senhor é a resposta para acolher e adotar essas crianças. A igreja precisa pregar o evangelho. O evangelho vai causar uma prevenção nesse tipo de gente que abandona seus filhos. Claro, tem muitas causas para a orfandade, mas o abandono é uma realidade na nação brasileira e no mundo. E se a igreja pregar o evangelho,
entender que não é a política que vai gerar a transformação no coração das pessoas, mas é a palavra de Cristo, é a Bíblia Sagrada aberta, é cumprir a nossa comissão. Muito disso seria evitado. Existem formas de você adotar. Os textos que ele usou são impactantes, mas eu lembro de Jesus na cruz dizendo a João, eis aí tua mãe, e dizendo a Maria, eis aí o teu filho. Na cruz se confirma a adoção. E o próprio José recebeu Jesus como o seu filho. Todo José na Bíblia é solidário, né? O José, filho de Jacó, foi solidário, matou a fome do mundo. O José, pai adotivo de Jesus, que recebeu Jesus, foi solidário e, claro, cuidou de Jesus desde a sua infância até a sua adolescência, naquela transição para a sua vida adulta. E o José de Arimateia cooperou ali no sepultamento do nosso Senhor Jesus, solidariedade. E tem outro José, lá em Atos capítulo 4, que vendeu suas propriedades cooperando financeiramente no auxílio da igreja primitiva e sofredora. Então, queridos, um coração solidário vai se sensibilizar a adotar crianças que precisam de apoio, de ajuda e de carinho. Tem uma parte aqui que eu separei, como que você pode ser uma bênção para essas crianças que estão nessa situação de vulnerabilidade familiar, psicológica e espiritual. O Instituto Akashi é o braço de justiça social do Dunamis Movement e a nossa missão é promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social. E nós acreditamos no que a palavra diz. O reino de Deus é formado por paz, justiça e alegria. E é por isso que estamos estabelecendo justiça em regiões marcadas por altos números de mortalidade infantil, exploração sexual, abuso sexual, desnutrição e pobreza. Hoje, o Akashi proporciona contraturnos escolares que promovem educação bíblica, reforço escolar, agenda esportiva e nutrição de qualidade. Educação bíblica, de nada adianta levar esportes, suco, pão, fruta e não levar o evangelho. Pois a fome, a sede é uma situação, mas a natureza humana caída é uma condição. E a condição do homem só o evangelho transforma. Trabalho localizado em 2 regiões, Vale do Ribeira, a região com pior IDH do estado de São Paulo, e também atuamos na Ilha do Marajó, região com pior IDH do Brasil. A realidade que encontramos por aqui é desafiadora e, por vezes, trágica. A vulnerabilidade social no Vale do Ribeira chega a ser 80% maior do que o restante do estado de São Paulo. Isso é, crianças sem acesso à saúde, educação ou à renda familiar. Notícias apontam que 61% dos casos de estupro em Marajó são cometidos contra meninas com menos de 13 anos. Vocês percebem a fúria do diabo contra as crianças. Faraó no Egito, Herodes no nascimento do Senhor Jesus, Cristo exortando os discípulos a deixarem que as crianças viessem a ele. Tem vídeos de pessoas, de um homem gritando no meio da rua, matar criança, matar criança. Um casal de irmãos agora morreram abraçados numa casa que pegou fogo. Mães que deixam seus filhos trancados para passar a noite na balada. Homens que não são homens engravidam as moças e enquanto elas estão grávidas viram as costas para ela. Tudo isso é o reflexo da ira satânica contra as crianças. Quem está adotando as crianças? Aqueles que à luz da Bíblia são imorais, que não serão salvos, que não farão parte do reino de Deus porque não fazem parte da igreja de Jesus. Se esses imorais estão adotando essas crianças, imagine o futuro dessas crianças. É a igreja que precisa se despertar. Continuemos o React. E o ano de 2025 fechou com um índice de 66 crianças desaparecidas no Brasil por dia. Foi isso que você ouviu. Não é por ano, nem por mês. São 66 crianças desaparecidas por dia. Sabe o que pode ser mais trágico que isso? Pessoas que não se posicionam para ser a mão de Deus para essas crianças. Descendo Brasil, chegou a hora de dizermos sim à causa dos vulneráveis. Se engajar com a causa dos órfãos
dos vulneráveis são 4 formas. Ele vai ensinar agora. De 4 maneiras. A primeira maneira que você pode se engajar nessa causa é através do acolhimento. O que é o acolhimento? Basicamente, não é uma adoção completa, mas é você liberar um espaço na sua casa ou um tempo na sua rotina para que aquela criança ela possa receber uma família provisória e não cresça deslocada. A segunda forma é a adoção parental, na qual você recebe essa criança, e hoje nós, como igreja, apenas no Brasil, se uma família em cada uma das igrejas de Pernambuco escolhesse adotar uma criança de qualquer idade, nós zeraríamos ainda esse mês a fila de adoção do Brasil. E eu não sei se você entende a gravidade disso, mas quer dizer que o meu sim, ele pode mudar a história de uma nação inteira quando nós como igreja nos posicionamos. A terceira forma é o apadrinhamento, que ele acontece de maneira presencial, visitando um orfanato ou uma casa de acolhimento, educacional, você ensinando e sendo um tutor dessa criança para que ela aprenda, e emocional, dando suporte e sendo um mentor para que ela cresça. E a quarta forma de você se engajar com a causa dos órfãos e vulneráveis é através da sua contribuição financeira, através do Instituto Akashi. O Instituto Akashi, ele é o braço de justiça social do Dunamis Movement, e a gente já está fazendo uma obra desde 2019 em alguns lugares muito sérios e muito graves, sendo um deles o Vale do Ribeira, que é o pior IDH. Eu vou colocar os links aqui desses projetos que ele está falando, nos quais você pode ser parceiros para adotar em uma dessas 4 formas. Você pode abrir um espaço na sua casa, você pode trazer para a sua casa definitivamente, você pode visitá-los ou você pode ofertar para que o Instituto Akashi administre de tal forma que as crianças sejam beneficiadas pelo seu amor. Queridos, tem muita coisa boa para a gente agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Cuidado com os títulos, os adjetivos, cuidado com suas palavras contra um evento, contra as pregações, a partir do passado, de alguma fala mal colocada ou não pensada de alguns que fizeram parte daquele evento. Aquele que nunca errou em suas palavras, aquele que consegue refrear a sua língua, esse é perfeito, então não existe ninguém. Todos nós estamos aqui para cooperarmos uns com os outros e que Jesus continue, através do Descende e de outros projetos, alcançando pessoas, alcançando famílias, alcançando crianças. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.